Olá pessoal, então durante as nossas aulas aí a gente viu estilos, a gente viu propriedades e agora a gente vai ver estados. Porque como vocês viram, as propriedades eu passo para o meu objeto criado e ele então faz a alteração. Mas e se eu quisesse alterar esse valor aqui, essa propriedade? Está estático, eu teria que editar no código. Então é aí que surge o negócio dos estados. Estados, então, por exemplo, o meu usuário vai digitar algum valor, por exemplo, no input teste, e aí eu vou fazer esse tratamento e vai retornar aqui, essa propriedade vai ter um estado diferente. Então vamos lá consultar a nossa documentação. Aqui está o nosso projetinho até agora, né, como que ele está. Então vamos lá na nossa documentação, que é o React Native Dev. Então vamos ver o que é state. Então aqui state está em inglês, igual eu expliquei para vocês. Se você não tiver tanta familiaridade com o inglês, você pode traduzir. Então vou colocar aqui em português. Então ele fala que estado, existem dois tipos de dados que controlam o componente, que são as props, que a gente já viu no vídeo anterior, e agora os states. Os props são definidos pelo pai e são fixos durante a vida útil de um componente, isso que a gente acabou de falar. Então eu passei essa propriedade para o meu componente, só que ele é fixo, ele não altera, ele está aqui imutável. Então essa é a diferença para o state. Os dados então que vão ser mudados, eles são o state. Então eu crio o meu state no meu construtor e depois eu chamo o setState quando eu quiser alterar. Então como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou mudar a cara aqui da nossa... A gente está trabalhando com uma função e eu vou mudar aqui então para a classe. Como que eu faço isso? Eu vou alterar esse detalhe aqui e além do return aqui eu vou colocar um render para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vocês vão perceber que não vai mudar praticamente nada a nível de execução, mas é para a gente entender melhor. Então vamos mudar isso. Então a primeira coisa aqui é mudar. O event function vai ser uma class. E aqui eu apago, porque agora não é mais uma função. E ela extends aqui ao componentes do meu React. Então react.components. E aí, feito isso, além disso eu tenho que abrir o meu render aqui para renderizar. Vamos lá, perdão. Aí aqui vamos mudar a indentação do return. Desculpa os ruidinhos aí, mas é a minha filha que está aqui fora falando. Beleza, então eu salvei, vamos lá ver como é que ficou. Então vamos lá ver como que ficou o nosso... se essa mudança deu certo. Eu acho que não deu, mas vamos ver o porquê. Bom, então ele falhou aqui na compilação, ele já falou aqui onde está o erro. Por quê? Porque o meu render, ele é um método. Então quando é um método, eu mudo aqui, coloco... abro e fecho os parênteses. E outro detalhe, é component e não components. Então vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Se apresenta ainda algum erro, se agora deu certo. Bom, então deu tudo certo agora. Eu fiz esse refactor aqui do nosso código fonte. Eu mudei então, ao invés de ser uma function, agora ele é uma class. Por quê? Para a gente trabalhar agora com os nossos estados. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um estado. E que estado então que eu quero alterar? Eu quero alterar isso aqui para que não fique fixo, para que isso interaja com o usuário. Então vamos lá criar um estado. Então state igual nomes, que nome que eu quero aqui? Vou colocar aqui, mudei o nome, por exemplo. Então o que vai acontecer? Quando o usuário fizer alguma interação, ele vai mudar esse nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um button. E quando ele apertar esse botão, vai fazer essa mudança aqui. Então vamos ver como que a gente faz. Então vamos criar o nosso botão. E quando ele apertar então aqui o botão, eu vou criar agora aqui um método alternar. Quando ele clicar em alternar, ele vai alterar esse valor que está aqui em nome para esse aqui, mudei o nome. Beleza? Então vamos ver como que a gente faz. Bom, a primeira coisa é que aqui já está errado, porque aqui está engessado. Então aqui agora eu não vou receber mais esse parâmetro fixo. Então eu vou colocar aqui, ó, diz.state. Qual que é o meu state que eu quero colocar? Aqui o meu nomes. E qual o valor que ele vai estar? Então eu vou alterar aqui que ele vai estar iniciar o curso FIC. Vamos ver se até agora já está tudo ok. E aí quando eu apertar nesse alternar que eu vou
criar logo aqui, aí sim ele vai mudar o nome do meu parâmetro. Então vamos salvar, vamos lá ver como é que está, se está com erro ou se está tudo ok. Beleza, ainda está curso fique, ele aqui mudou o estado. Tem esse botão mudar estado. Se eu clicar aqui, com certeza vai aparecer um erro porque eu ainda não criei o meu componente. Aliás, nem deu um erro porque ele ainda não está criado. Vamos lá então voltar para a gente criar esse componente. Voltando aqui, então como é que chama aqui? Chama alternar. Então vamos lá, alternar. E ele vai ser uma arrow function que vai fazer essa mudança de estado. Como que ele faz? Diz ponto. Aí eu não posso chamar o state diretamente, eu tenho que chamar o setState. Então setState. E como que vai ser o meu setState? Vai ser o quê? O nomes, ponto. Agora o que eu quero passar aqui, mudar o nome. Vamos salvar aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum erro de compilação, para ver se a gente criou tudo certinho. Salvei. Voltamos aqui. Tá dando refactor, aparentemente tudo ok. Vamos clicar aqui para ver se deu certo ou se ainda está um erro. Beleza. Então clicamos aqui em mudar o nome, ele mudou o nome para mim. Então isso são os estados. Os estados, na verdade, é uma alteração da propriedade, a propriedade é fixa, e os estados eu posso mudar em tempo de execução. Pessoal, espero então que tenha esclarecido as dúvidas de vocês enquanto às propriedades e estilos, e qualquer outra dúvida, peço que nos informem. Obrigado e bom dia.